Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática hoje com o professor Beto Lopes. Trabalhar ainda função. Em função afim, na aula de hoje, vamos trabalhar gráfico de uma função afim, tá? Vamos relembrar aqui, que é um assunto que vocês já estudaram anteriormente. Como construir o gráfico de uma função afim, como calcular o zero de uma função afim e conhecer os coeficientes de uma função afim. Todo esse material você encontra a partir da página 79 do nosso livro didático, certo? Acompanhe aí no nosso livro, tá? Cada aluno deve fazer um feedback e enviar para mim. Hoje eu não vou estar orientando atividades, tá? Isso fica para a próxima semana. No entanto, cada um deve registrar, certo? Esse feedback você faz no seu caderno e manda para mim uma foto no meu PV, tá? Detalhando quais assuntos trabalhados na aula de hoje. O que nós trabalhamos? Gráfico. Em gráfico você entendeu o que nós apresentamos? Você faz esse feedback e envia para mim. É obrigatório, certo? Para os registros e para eu acompanhar quem está participando das aulas de matemática. Tudo bem? Então, em gráfico de uma função afim, gente, ó, um assunto bem tranquilo, certo? Trazendo aqui essa imagem aqui, ó, certo? Sendo parte da planta aí, do mapa de uma cidade, por exemplo. Onde, nesse mapa aqui, vai mostrar onde está a quadra de tênis, a piscina, vestiário, o ginásio, por exemplo, tá? Para você representar cada estrutura dessa, nós precisamos no mínimo de dois valores. Aqui a distância vai estar dessa reta aqui, ó, e aqui a distância vai estar daqui. Então, isso aqui é um assunto que a gente estuda em gráfico, tá? E o gráfico, ele é formado, tá certo? Por duas retas, tá certo? Onde uma é colocada na forma aqui horizontal, aqui horizontalmente, e outra na forma vertical. Quando a gente cruza essas duas retas aí, onde o zero de uma vai se coincidir com o zero da outra, aqui sendo o zero, aqui, ó, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um plano cartesiano, tá certo? Um plano cartesiano. Onde nesse plano, tá? Essa reta horizontal recebe o nome de eixo das abscissas, que é o X, o eixo X. O eixo X é esse aqui na horizontal, tá certo? Sempre. E o eixo Y, que é na vertical, conhecido como eixo das ordenadas, certo? Juntando eles dois, você vai ter um par ordenado, tá? Assim sendo, vamos já analisar aqui uma representação no gráfico. Temos aqui, ó, eixo X, eixo Y, né, abscissas ordenadas, e aqui nós temos um ponto, ó. Esse ponto aqui ele foi formado por um valor, uma distância de P até Q, tá certo? E por uma distância de P até R, certo? E assim nós temos o ponto P, tá certo? XY, tá certo? Onde o X aqui, tá certo? É o que vai aparecer sempre primeiro. Então, nesse caso aqui, ó, o P, certo? X, Y. O X é o Q aqui, nesse caso, tá? E o Y é a distância que está do R, tá? Sempre X, Y. Primeiro vem o valor do X, depois o do Y, tá? Assim sendo, vejamos aqui, ó, esse ponto A, certo? Qual a localização dele? Qual é as coordenadas dele, certo? X, primeiro é o X, ó, certo? Aqui a distância dele do X, 4. E aqui a distância dele do Y, 3. Ó, e aí por diante. O B, aqui a distância do B para o X, certo? Aqui posição dele representa, né, no caso, o X. E ele, certo? Para o Y, representa quanto lá? 2. Então aqui ele vai ter 1, ó, tá certo? Ele está nessa posição 1 aqui, ó, 1, e para cá 2,
E assim você vai, certo, formar os outros. Deixa eu pegar aqui o C aqui, ó. O C corresponde a que valor para o x? Menos 2. E ele corresponde a que valor para o y? 4. Ó, tá aí, ó. Então, localizamos, certo? O valor de x e y de cada uma dessas letras, e assim você pode terminar esses outros aqui, ó. Você faz em casa, ó. Esse aqui, certo? Já coloca no seu feedback, esse aí, tá? Vamos lá então. O gráfico, tá certo? Aqui o plano cartesiano, onde você vai ter essas duas retas de forma perpendicular, você vai formar 4 partes aqui, tá certo? No plano cartesiano, 4 partes, ó. Sendo que essa primeira é chamada primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? A ordem de formação é essa, sentido anti-horário. Vejamos a questão dos sinais aqui, ó. Na reta numérica aqui, ó, do 0 para a direita é positivo, então sentido para cá é positivo, e esse sentido para cá, certo? Na vertical do 0 para cima é positivo também. Então aqui qualquer ponto, certo, localizado no primeiro quadrante vai ser positivo e positivo, certo? E assim você vai estudar, tá certo, os outros aí, ok? Sabendo disso, a gente já pode construir, tá certo, o gráfico, tá, de uma função afim. Vejamos essa função aqui, ó. F de x é 2x menos 1. Então, a cada função ela tem uma representação do gráfico. Aqui, ó, essas retas assim, ó, certo? Cada reta dessa tem uma representação aqui de função, tá? Então, se você tem a representação da função, você vem formar reta. Como assim? Você está aqui uma relação, porque o f de x é a mesma coisa que y. Você tem uma relação de y e de x, ó. Trabalhando com x e com y. Então, com isso, você vai ter os valores, forma o ponto, né, ponto no plano cartesiano, e vai juntar esses pontos. Vejamos aqui essa função, f de x, 2x menos 1. Você pode atribuir valores para x, que aqui, ó, é uma relação de R em R. Se atribuir um valor para x, você encontra um para y, certo? Qualquer valor que você colocar para x vai ter um correspondente a y. Mas aqui é bom a gente atribuir esses valores assim, os valores próximos aqui ao zero, em número inteiro, para facilitar, tá certo, o seu gráfico aqui, a construção do gráfico. Você não ter uma reta muito distante aqui desse centro. Tá bom? Então, vamos pegar aqui o seguinte, eu vou atribuir valor para x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, quando eu atribuir um valor para x aqui, ó, quando eu atribuir menos 2 para x, aí eu vou ter f de menos 2 vai ser igual a 2 aqui, ó, vezes o x, eu disse que é menos 2 igual a menos 1, menos 1 dá igual a menos 5. Por quê? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Então, quando você atribuiu menos 2 para x, você encontrou menos 5, tá, para o y. Aí daí você já forma um ponto, tá certo? Menos 2 aqui, ó, e menos 5 formou esse ponto, certo? Agora você atribuindo valor para y igual a menos 1, aí você vai ter menos 1, aí vai ser f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 e menos 1, que é isso aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Aí você encontrou esse valor aqui. E assim você encontrou todos esses pontos, certo? Com esses pontos aí você une todos eles e formou uma reta. Assim sendo, gente, toda função afim, o gráfico de uma função afim é uma reta sempre, tá? Então tá aí, formou a reta. Agora nessa reta você pode estudar o zero de uma função, certo? O que é o zero de uma função, certo? É o valor, certo, que vai mostrar, tá certo,
onde essa reta passa no eixo das abscissas, aqui, ó, certo? Então, para isso, certo? Você pode fazer o seguinte: se nós temos aqui, ó, f de x sendo igual a menos x mais 2, certo? Para você encontrar o zero, você vai dizer que isso aqui você vai igualar ela a zero. Então vai ser, no caso aqui, menos x mais 2. Eu quero saber quando é que ela é igual a zero. É o zero da função. Aí aqui eu vou ter 2. Esse menos x vai para lá, mais x. Então, x dá igual a 2. Exatamente esse valor aqui, ó. É onde cortou esse eixo. Nesse caso aqui, o y está sendo igual a zero, porque eu estou atribuindo que ele é igual a zero. E daí você encontrou o zero, tá certo, da função. Outro exemplo aqui. Você tem essa função, f de x é igual a x mais 3. Qual é o zero da função? Você vai igualar isso aqui a zero. Aí ficou x dá igual, esse mais 3 vai para lá, menos 3, certo? Então, menos 3, tá? E assim você vai descobrindo. Coeficiente de uma função. O que são os coeficientes? Em uma função afim, f de x igual a x mais b, que é a representação de uma função afim, nós vamos estudar melhor assim, esse coeficiente. O que é esse valor a, certo? E o que é esse valor b. Vejamos aqui primeiro essa função aqui, ó. F de x dá igual a 1 meio de x menos 1. E aqui, g de x igual menos x mais 3. Observe que esse mais 3 aqui, ó, que está aparecendo, é onde... Esse mais 3 é onde cortou aqui, ó, certo? O eixo y. Que esse menos 1 é onde cortou o eixo y. Tá certo? Então, esse b, coeficiente b, vai ser exatamente, certo, o valor onde a reta corta, gente, o eixo y. Tá aqui, ó. Então, tranquilo quanto ao b, certo? E o a, tá certo? O a, observe aqui o seguinte, ó. Na função afim nós temos, ó, f de x dá igual a x mais b. O a é o que está na frente do x. Então aqui quem é o a? 2. Quem é o a aqui? 2. Quem é o a aqui? 1. Quem é o a aqui? 3, ó. Tá certo? Então o a vai estar na frente do x. Agora observe o seguinte. Se a gente observar essa função e essa função, como aqui, ó, o a é igual a 2 e o a aqui também é igual a 2, é porque eles são iguais. E esse a vai mostrar a inclinação da reta, certo? Essa inclinação, esse ângulo aqui. Então, se esse a é igual a esse a, é porque esse ângulo é igual a esse ângulo. Isso mostra que essas retas são paralelas. Agora aqui, ó, o a é 1 e o a é 3. Então, são diferentes. Então, inclinações diferentes. Então, esse aqui é diferente desse aqui. Então, essas retas não são paralelas. Essas duas são essas aqui, tá? E translação do gráfico de uma função afim, certo? A translação, vamos observar aqui o seguinte, ó. Observe essas funções. F de x igual a x, g de x igual a x mais 3, h de x, x mais 4 e m de x, x menos 2. Observe aqui, ó, qual é o valor do a. Aqui é 1, tá? 1, 1,
e 1. Então, o valor do A, certo, são iguais aqui. Então, é porque, tá certo, o ângulo, tá certo, que essa reta forma é o mesmo, certo, para cada uma das funções. Então, nesse caso, o que você tem aqui, no caso da função h e m, é que você tem uma translação. Você mudou daqui para cá, o gráfico, tá certo? Mas o ângulo é o mesmo, a inclinação é a mesma. Isso que a gente chama de translação, certo? De um gráfico, tá bom? De uma função afim. Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Em caso de dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.